E aí, galerinha? Aqui é o professor Augusto de Biologia, mais uma vez falando diretamente do meu cafofo e espero que todos continuem bem, fazendo uso do velho kit, álcool gel, água e sabão, vitamina C, para estarem bem, para estarem se preparando aí contra essa pandemia. E mais uma vez eu venho aqui e estou postando um novo vídeo, uma nova videoaula para ajudar vocês aí nos estudos em casa, ok? Vamos lá? Bem-vindos à quarta aula em vídeo de Biologia. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao estudo que estávamos vendo antes, que trata da citologia. E citologia é o estudo da célula. E eu expliquei já para vocês. O que é uma célula? Ela é a menor unidade viva que forma um ser vivo. A célula viva ela é formada por substâncias orgânicas e também substâncias inorgânicas. As orgânicas, como eu falei, são aquelas que possuem carbono na sua formação. E também outros elementos que dão a sigla CHOMPS, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, enxofre e o fósforo. Os exemplos são esses aí, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas. E as substâncias inorgânicas não possuem carbono. Por exemplo, águas e sais minerais. A água, foi falado que ela é vital para o desenvolvimento da vida. Por quê? Porque ela tem algumas propriedades que tornam ideal para isso. Essa propriedade é a coesão, que faz com que uma molécula da água seja atraída por outra e estabilizada por ligações chamadas de pontes de hidrogênio. A capilaridade é outra característica importante dela. Também temos a tensão superficial. Ela é chamada de solvente universal, porque tem a capacidade de dissolver substâncias e carregar soluto por meio dela. Eu até falei que o universal é incorreto, porque na verdade ela não dissolve todas as substâncias. Substâncias hidrofóbicas, que têm medo d'água, ela não dissolve, como por exemplo, gorduras, óleos. Ela dissolve mais as substâncias chamadas hidrofílicas. Mas como as substâncias hidrofílicas estão em maior número, então nós dizemos por isso que ela é um solvente universal, tá bom? Mas fiquem sabendo que solvente universal é um nome impróprio. Outra característica é o calor específico. Ela também serve de lubrificante dentro do corpo da gente. Em seguida tem os sais minerais, também outra substância inorgânica importante. Nós temos os macrominerais e os microminerais. Nas substâncias orgânicas, nós começamos com os carboidratos, que são os mesmos que açúcares, ou hidratos de carbono. Eles são a mais importante fonte de energia que nós usamos no nosso dia a dia. Para correr, falar, pensar, mexer um dedo, nós gastamos energia dos carboidratos. A fórmula geral é essa. Eles são classificados em monossacarídeos, quando só tem uma unidade. Por exemplo, glicose, galactose e frutose são monossacarídeos, porque eles são apenas uma unidade só de carboidrato. Disacarídeos é quando aparecem duas unidades juntas. Você tem a glicose e a frutose formam a sacarose. Glicose com glicose forma maltose. E você tem ainda a galactose com a glicose, que forma a famosa lactose. Oligosacarídeos é quando são duas ou mais unidades. E você tem também os polissacarídeos. São muitas unidades. Nós vimos os lipídios, que na verdade também a gente conhece como gordura, e é uma fonte de reserva de energia. Por que não é uma fonte de energia? Porque primeiro o corpo usa mais os carboidratos. Quando não tem carboidrato, ele vai atrás da reserva dele, que são as gorduras. A característica principal das gorduras é que elas são hidrofóbicas. Elas não gostam de se misturar com a água. Então elas não se dissolvem na água. Exemplos dele: triacilgliceróis, ceras, esfingolipídios e esteróides. Outro importante componente da célula viva são as proteínas, e a partir delas é que nós vamos dar continuidade ao estudo. As proteínas são outras substâncias orgânicas importantíssimas na constituição das células. As funções principais delas são essas aqui. Como mais importante, nós podemos destacar que ela dá sustentação às células, formando uma estrutura chamada citoesqueleto.
É como se fosse um esqueleto minúsculo dentro das células, que dá uma sustentação a elas. Sem elas, elas não teriam aquele formato que a gente conhece. Outras funções importantes é o quê? Transporte de moléculas entre as células, defesa do corpo humano, inclusive os anticorpos, são proteínas. Controle do metabolismo celular, através dos hormônios, vários hormônios são proteínas. Influenciam a velocidade das reações químicas, através das enzimas, que nós já falamos, fazem parte da contração muscular e também controlam a atividade dos genes. As proteínas são formadas por subunidades, assim como os carboidratos. Lembra? Os carboidratos não são formados por unidades de monossacarídeos? Os aminoácidos é como se fossem os monossacarídeos. Nós temos nos aminoácidos duas partes. Uma parte de um lado fica o agrupamento amino e do outro parte fica o grupamento carboxila. Nós temos na natureza 20 aminoácidos diferentes. Os aminoácidos podem ser classificados em polares e apolares. Quando falar polar, vocês lembram de hidrofílico. Hidrofílico é que tem afinidade com água. Apolar é que tem medo da água, o hidrofóbico. Existem proteínas polares ou hidrofílicas, que se dissolvem na água ou têm afinidade com a água, e proteínas apolares, que são hidrofóbicas, não se misturam na água. Existem também, entre esses 20 aminoácidos, 9 aminoácidos que são chamados de essenciais. Esses aminoácidos essenciais, nós não temos como produzir no nosso corpo. Por isso, nós temos que buscar em outras fontes, como os alimentos. Os aminoácidos não essenciais são em número de 11. Aqui está a lista deles. E esses são os essenciais. Apenas 9. Quando você tem um aminoácido, você chama ele de peptídeo. Quando você tem 2 aminoácidos ligados, você tem um dipeptídeo. Você lembra que lá quando é carboidrato, você tem um disacarídeo, quando são 2 unidades? Quando você tem 3, é um tripeptídeo. E quando tem 4 ou mais, polipeptídeo. Como é a estrutura de uma proteína? Nós temos 2 formas de representar uma proteína. A primeira é com uma estrutura primária. A estrutura primária, ela dá apenas a ordem que aparecem os aminoácidos. Então você tem um aminoácido alanina, que liga com a serina, que liga com a lisina. Essa forma de representar a proteína é chamada de estrutura primária. Entre uma e outra proteína, você tem uma ligação chamada peptídica. Quando você representa as interações que existem dentro da molécula de proteína, porque um aminoácido se liga a outras vezes, fazendo com que ela tenha esse aspecto aqui, tridimensional. Graças a essas ligações laterais e interações entre os átomos dentro da molécula de proteína, é que você tem a estabilidade das proteínas. Então, essas ligações laterais são muito importantes para definir o que é qual a função daquela proteína. Quando mudar qualquer um desses átomos aqui dentro da proteína, ou faltar um, ou então não estiver com a interação correta entre os pares, isso aí vai acarretar uma deformação na proteína, fazendo com que ela possa até mesmo perder a sua função. Um exemplo disso é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária, isto é, que passa de pais para filhos. E por conta de uma alteração na forma das proteínas, as hemácias sofrem também com isso, porque elas mudam a sua configuração, mudam o seu formato. E com esse formato em forma de foice, daí o nome falciforme, ela tem um formato de foice, causa uma grave anemia no portador dessa doença, fazendo com que o sangue não tenha a sua função correta. Por conta dessa estrutura secundária das proteínas, qualquer processo que fizer uma modificação nela, a gente chama de desnaturação. Então, desnaturação é um processo onde a proteína vai perder suas propriedades. E isso pode acontecer não só em doenças hereditárias, mas também quando uma proteína entra num ambiente físico alterado ou um ambiente químico. Por exemplo, quando há um aumento de temperatura muito grande, as proteínas sofrem desnaturação. Quando há ácidos ou bases fortes no ambiente, também muda a configuração das proteínas, fazendo com que elas sejam alteradas. Um exemplo muito prático no dia a dia da gente é na cozinha. Quando você esquenta um ovo cozido, a clara, aquela parte branca do ovo, ela contém uma proteína chamada albumina, importantíssima na nossa alimentação. Com o calor, a albumina sofre uma desnaturação pelo aquecimento, então ela fica mais dura. Vocês percebem isso facilmente. Então, como eu falei, a desnaturação proteica pode ser feita pelo calor também. Um outro exemplo muito interessante é o da chapinha no cabeleireiro. As mulheres sabem muito bem disso. Aquelas que têm o cabelo um pouco crespo, quando passa a chapinha, fica com o cabelo liso.
O que ocorre aí? O calor faz com que haja uma alteração nas proteínas que formam o cabelo, chamado de queratina. Essa queratina com calor se desnatura e passa a apresentar um outro formato. Nesse caso, leva ao cabelo liso, antes da chapinha, depois da chapinha. Nós falamos também sobre as enzimas. E eu falei que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. O que faz a enzima dentro do corpo da gente? Existem várias reações químicas que estão ocorrendo no corpo da gente nesse momento. Essas reações, elas levam tempo e têm uma certa velocidade. Se alguma dessas reações ocorre em tempos diferentes, de forma diferente do que é necessário, isso leva a algumas doenças, a alguns problemas. E essas enzimas, elas ajudam a fazer com que a velocidade dessas reações sejam mais aceleradas. Por isso elas são chamadas de catalisadores biológicos, porque elas atuam nas reações químicas, tornando-as mais rápidas. E essas reações químicas são muito específicas. Cada enzima possui uma estrutura que se liga diretamente ao sítio ativo, que é o lugar onde ela vai se ligar ao substrato. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma enzima que tem um sítio ativo. Esse sítio ativo vai se ligar ao substrato, que é a substância que vai sofrer uma ação da enzima. Esse substrato se liga exatamente e perfeitamente no sítio ativo da enzima, formando uma estrutura chamada complexo enzima-substrato. Quando ela se liga, muda automaticamente a conformação, a configuração espacial e tridimensional da proteína, fazendo com que ela seja modificada. E em seguida, depois que ocorre a reação química, a aceleração da velocidade, a aceleração da reação, a enzima se desliga e passa a funcionar em cima de outro substrato seguinte, enquanto que é formado o produto depois disso. Então, a enzima sempre é reutilizável. A enzima depende de alguns fatores, como o pH do meio. O que é o pH? É a acidez. Se for muito ácido, a proteína não vai funcionar adequadamente. E se for uma temperatura também diferente da que ela está acostumada, ela também não funciona. Então, uma enzima depende diretamente do seu pH e da sua temperatura. Acima de uma determinada temperatura, por exemplo, 50, 55%, 55 graus Celsius, todas as proteínas sofrem uma desnaturação. E as enzimas, como são proteínas, também vão no mesmo caminho. É por isso que febre acima de 40 graus, elas já começam a danificar o processo de todas as enzimas do nosso corpo. E se a temperatura aumentar mais ainda, pode levar ao óbito. Aqui nós temos umas figuras que representam como se dá o processo da reação química envolvendo as enzimas. Você tem aqui o substrato que vai se ligar à enzima. Essa reação ela pode acontecer mesmo sem enzima, só que em uma velocidade diferente com a enzima. Com a enzima, a energia de ativação, que é a força necessária para acontecer a reação, vai ser bem menor do que a energia de ativação sem a enzima. É como se, para acontecer aquela reação, precisasse pular uma altura muito maior para poder chegar àquele produto X. Enquanto que com a enzima, o reagente vai chegar mais rapidamente e mais facilmente àquele produto determinado. Nós falamos até daquela vez sobre a lactose. Na outra aula, nós falamos inclusive sobre a lactose. A lactose é uma proteína ou é um carboidrato? A lactose é um carboidrato. Lembra? Só que o carboidrato lactose sofre uma ação de enzima chamada lactase. Mas, professor, por que é tão parecido os nomes? Porque, para facilitar, toda enzima vai terminar em ase ou ina. Toda enzima termina em ase ou ina. E geralmente ela adota um nome parecido com o substrato que ela vai atuar. Se é lactose, a enzima vai ser lactase, mudando apenas o A para facilitar e lembrar mais a identificação. Então, como se dá a intolerância à lactose? A lactase é uma enzima que quebra a lactose no intestino dos mamíferos. Se vocês estão lembrados, a lactose é formada por dois monossacarídeos, que é a glicose e a H-lactose. E a lactase atua diretamente sobre a lactose, quebrando ela nesses dois componentes. Acontece que algumas pessoas não têm como produzir lactase, alguma deficiência genética, ou até mesmo com o tempo nós vamos deixando de fabricar essas enzimas no nosso corpo, naturalmente. Então, cada vez que nós ficamos mais idosos, nós vamos diminuindo e acabamos desenvolvendo a intolerância à lactose. Como não há produção de lactase, a lactose não vai ser quebrada em galactose
e glicose. Vai ficar se acumulando no nosso corpo. E isso pode causar diarreia, constipação, dor intestinal, série de complicações. Mas tem uma solução para tomar o leite mesmo não tendo a lactase. Como? O fabricante adiciona diretamente a lactase dentro do leite, fazendo com que haja a reação química que vai dissociar a molécula de lactose em duas. Dessa forma, quando a pessoa beber, já vai estar tomando as duas substâncias separadas. Então, no leite normal, a quantidade de lactose é 4,8% do total do leite. Quando tem a lactase, passa a ser apenas 1%. Esses 4,9% vão virar glicose e galactose. As vitaminas, elas possuem importantes controles nas vias metabólicas do nosso corpo, mas elas são requeridas em quantidades pequenas, ou seja, miligramas ou microgramas. São duas formas de classificar as vitaminas. Elas são chamadas de hidrossolúveis, quando são amigas da água, ou hidrofílicas, lembram de hidrofílicas? E são geralmente as vitaminas do complexo B, junto com a vitamina C. Essas são hidrossolúveis, elas se dissolvem na água. E as lipossolúveis, essas não gostam de se dissolver na água, são hidrofóbicas, mas elas se dissolvem, são solúveis em lipídios, ou seja, gorduras. A, D, E e K são vitaminas que são dissolvidas em gorduras. Aqui nós temos uma tabela falando das vitaminas, a importância e as fontes delas. Se vocês tiverem curiosidade, leiam, que é interessante. Alguns problemas relacionados à carência de vitamina. A gente chama de avitaminose. Mas também, por outro lado, se você tomar demais, pode causar esses problemas aqui. A vitamina C, por exemplo, o escorbuto é uma doença que faz com que as gengivas sangrem, as unhas caem, caracterizando anemia, problemas de cicatrização e sangramento. E o excesso é chamado, ou superdosagem, né? Você pode chamar de superdosagem, são as dores no estômago, cálculos renais e efeito laxativo. Você tem vontade de ir no banheiro. Então, a falta de vitamina é chamada de hipovitaminose e é o excesso hipervitaminose. As últimas substâncias orgânicas que veremos são os ácidos nucleicos, e eles estão diretamente relacionados à transmissão da herança genética, aquilo que passa de pai para filho, e também à síntese de proteína, ou seja, os ácidos nucleicos comandam como a proteína é feita, onde ela é feita e para que ela vai servir. Então, viram a importância do ácido nucleico, né? Nós temos dois, o DNA e o RNA. A diferença entre o DNA e o RNA é muito simples. É apenas a falta de um oxigênio no DNA. Uma única molécula faltante define a diferença entre eles. Por isso que ele é chamado de desoxi. Desoxi, des é 100, oxi é oxigênio. Então, é um ribonucleico. Ribonucleico vem de ribose. Ribose, vocês viram na aula passada, que é um tipo de açúcar. Então, é um açúcar que falta um oxigênio. Certo? Esse açúcar é chamado de pentose, porque ele tem 5 carbonos, um em cada pontinha. Aí vocês lembram, pentose vem de penta. Penta, 5 vezes, né? Pentacampeão, 5 vezes campeão. Então, a pentose é um açúcar, um carboidrato, de 5 carbonos. Essa ribose, ela tem do lado uma base nitrogenada, que é uma estrutura que tem nitrogênio. E do outro, um grupo fosfato, que tem o elemento químico fosfato. Então, o DNA ele é formado por unidades básicas. Como a proteína tem a unidade básica chamada aminoácido, os carboidratos têm as unidades básicas chamadas de monossacarídeos, o DNA tem a unidade básica chamada de nucleotídeo. Um nucleotídeo é formado pelo açúcar, base nitrogenada e grupo fosfato. Essas bases nitrogenadas são em número de 4, que vamos representar pela letra A, T, C e G. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. A adenina e a guanina, o A e o G, são chamados de bases púricas. E as timinas e citosinas são chamadas de bases pirimídicas.
Como é que acontece a montagem da célula de DNA? Olha que interessante. A molécula de DNA é uma estrutura em forma de hélice, dupla hélice. Por quê? Porque são duas fitas antiparalelas, uma paralela à outra. Essas fitas, elas são estabilizadas justamente pelas ligações entre uma base nitrogenada de uma fita com outra base nitrogenada de outra fita. Sempre através de pontes de hidrogênio, que vocês já conhecem e sabem que essas pontes de hidrogênio ocorrem apenas entre os elementos de hidrogênio. E como essas bases têm hidrogênio nelas, é elas que vão dar uma estabilização à coluna central da molécula de DNA. Então, cada base se liga a outra do outro lado. Mas para acontecer esse pareamento, é necessário obedecer uma única regra. Qual é essa regra, professor? A regra é que o G sempre vai se ligar ao C. Um C sempre vai se ligar ao G. Sempre. Certo? Guanina se liga com citosina, citosina se liga com guanina. A mesma coisa vale para o A e para o T. A adenina sempre vai se ligar à timina e a timina sempre vai se ligar à adenina na molécula de DNA. Uma importante implicação dessas ligações é que quando você tiver a sequência de uma fita, mesmo que você não veja a outra, você vai poder saber qual é. Como assim, professor? Muito simples. Se eu te der um fragmento de DNA contendo a sigla G, A, C e C, quais são os nucleotídeos que vão estar se ligando diretamente a eles? Aí você só vai ter uma saída. Quem se liga a G, somente o C. Quem se liga ao A, somente o T. Quem se liga ao C, somente o G. E quem se liga ao C, somente G. Então, se eu lhe der um fragmento que tem G, A, C, C, de uma outra vai ser C, T, G, G. Essa é uma questão de prova. Quem quiser estudar, quem quiser se dar bem, lembre-se desse detalhe. Esta é a molécula de DNA, também chamada de molécula da vida. Por que molécula da vida, professor? Porque nela encontra-se todas as informações genéticas que formam a gente. É como se fosse a receita de bolo para dizer como é que a gente é. Eita, professor, é tão importante assim, é? É sim. Para você ter uma ideia, nela está guardada a informação para a cor do seu olho, a cor da sua pele, a sua altura. Todas essas características estão determinadas aqui na molécula de DNA. E por último, nós temos a molécula de RNA, que é bem parecida com a molécula de DNA. Só que ela só tem uma única fita. Geralmente ela só aparece como uma única fita. E ela também tem outra importante diferença entre a molécula de DNA. Aonde você tem a base nitrogenada T, aqui você vai ter a base U, chamada de uracila. Então você não tem timina no RNA. Isso é importantíssimo, presta atenção. Não existe timina na molécula de RNA. Existe a uracila no lugar dela. Então, veja bem, também questão de prova isso aí. Se eu lhe der uma sequência RNA A, C, G, G, no lugar de A, você vai ter a ligação T no DNA. Mas no RNA seria U. Então, o A se liga com U e o U se liga com A. O C se liga com G e o G se liga com C. Então, na sequência U, A, C, G, nós teríamos o quê? A, U, G e C. Ok? Essas moléculas de RNA, elas têm um papel importantíssimo na confecção, fabricação das proteínas que formam as células. Bom, galera, então, o que nós tínhamos que ver é isso por enquanto, certo? Então, vocês vão estudando aí, resolvam a atividade que eu vou colocar lá no Classroom e a gente se vê na próxima aula. Tá ok? Então, até lá, se cuidem e um grande abraço.